Amém, amém. Pode me chamar de Samuca sim, porque é um dos meus apelidos lá em BH. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando uma mensagem que está queimando no meu coração. Para mim é uma alegria estar aqui. Nós estávamos aqui mais cedo, estamos aqui desde ontem. Quem estava aqui mais cedo? Que bom que você voltou, que bom, glória a Deus. Bom demais, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel. E eu costumo falar, muitos falam algo parecido em relação a isso, mas eu tomo muita verdade disso, porque é algo muito pessoal também para mim. Tem 3 características ao meu respeito. A primeira é que eu sou apaixonado por Jesus, sou assim louco por Jesus, eu amo Jesus, eu amo a presença de Jesus, e nós estávamos e estamos aqui, tanto no louvor, mas também nesse ambiente da palavra, na presença de Jesus. Você crê? Crê mesmo? Crê? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Agora acalma o seu coração. Jesus, obrigado pela tua presença. Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. E é uma noite de alinhamento, é uma noite de manifestação do teu poder, da tua graça. Oh Deus, o Senhor vai derramar tanta coisa aqui hoje, o Senhor vai derramar, e eu creio, eu concordo com essa declaração. Concorda aí com a sua declaração, com essa declaração, fala: Deus, eu creio. Eu não só creio, mas eu declaro, e eu abro o meu coração para o Senhor falar comigo no nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, pessoal. Sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pela minha família, Larissa, e agora o Israel, que daqui a pouco está chegando, e sou apaixonado pela minha igreja, a Central, lugar onde eu converti. Há mais de 12 anos atrás, eu caminho com Jesus. Um dia, em uma célula, olha que interessante, nós estamos na Open House, abrindo a casa, e um dia alguém abriu a casa para uma célula. Eu me lembro muito bem, a minha primeira célula, eu cheguei lá, as pessoas estavam lá, aquele lanche, e eu estava meio assim, olhando, o que pega com essa galera aqui, e eu vi, uau, esse Jesus eu nunca vi, esse Jesus eu nunca vi, esse Jesus aqui é diferente, cara, que amor, que amor. Aí eu te pergunto, lógico, você entregou sua vida para Jesus, eu não entreguei minha vida para Jesus naquele dia, eu resisti, sabe, eu pensei, ai, vou entregar minha vida para Jesus, mas vou ter que abrir mão disso. Eu não entreguei. Mas na célula seguinte, eu estava num louvor, sentei no murinho, e o Espírito Santo me visitou. Não houve nenhum preletor na hora para falar, entregue a sua vida para Jesus, abre o seu coração. Irmão, eu não sei se você crê, mas olha, eu fui visitado por Deus, visitado mesmo. Eu estava lá no murinho, sentadinho, e Deus me visitou, e começou a falar com uma voz audível ao meu coração. E eu comecei a relutar inicialmente, porque eu sabia que se um dia eu entregasse a minha vida para Jesus, algumas coisas iam mudar. E aí ele começou a reforçar e reforçar. Na 5ª vez, eu não aguentei mais. Aquele amor entrou no meu coração de tal forma que eu nunca mais fui o mesmo. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que tentava de tudo. Eu tentei de tudo. Com bebida, com relacionamento. Nunca usei droga porque eu sempre tive uma boa cabeça. Mas eu tentei com muita coisa, sabe? E Jesus me preencheu, falava muito palavrão na hora.
Espírito Santo foi trabalhando em mim, a minha mudança foi radical. Tem gente que fala assim, a conversão é um processo. É verdade, estamos em um eterno processo. A minha conversão foi um processo, mas foi um processo mais rápido, porque eu entendi, foi racional. Jesus me ama, Jesus tem um plano para mim, e a vida é sobre Jesus. E para mim isso foi suficiente. A vida, ela só vale a pena ser vivida se for para Jesus. Olha, ao longo desses 12 anos, para mim, a cada dia fica mais claro que a vida só faz sentido se for vivida para Jesus. Só faz sentido. Só faz sentido eu viver a minha vida se for para viver em um propósito para Deus. Eu me lembro de tantas coisas que Jesus fez na minha vida, sabe? Converti mesmo, gente. Eu converti no meu 3º ano do ensino médio. Tinha 17 anos. E eu falava, o 3º ano vai ser demais. Nossa, no 3º ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No dia 11 de fevereiro eu vou numa célula. No dia 18 de fevereiro eu volto e entrego a minha vida para Jesus e nunca mais parei de ir. E eu virei um discípulo de Jesus. Eu virei um discípulo de Jesus. Eu tinha acabado de converter, não sabia nada de Bíblia. Mas eu saía da célula, saía do culto, eu morava aí a 15 quilômetros da igreja, do outro lado da cidade, morava no Floramar, o Axis de BH vai associar aí, ó. Morava no Floramar, baixava lá na Luxemburgo, gente. Pensa um trem longe. Literalmente, eu pegava um trem, né, um metrô. Era longe. Pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Tem gente que às vezes ainda fica até de mimimi, né? A igreja é longe. Toma vergonha, velho. Me ajuda aí. Gente, converti mesmo, sabe? Mesmo. E aí, eu era louco. Eu era doido. Porque eu parava no ponto de ônibus e começava a falar de Jesus. Sabia nada, só sabia de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Eu só sabia de uma coisa, encontrei algo que eu nunca experimentei. A torcida organizada não me deu, a bebida não me deu, relacionamento não me deu, nada me deu. Só Jesus. Não é um Jesus que as pessoas às vezes falam, é um Jesus vivo. Foi poderoso demais, sabe? Ninguém falou para mim, você tem que batizar. Eu falei, como é que batiza? Entreguei minha vida para Jesus, mas e agora? Como é que batiza? Aí o pessoal até assustou, não? Assim, ao vivo, né? Tão fácil. Faz o CCM. Aí eu, então tá bom. Trabalhava, né, numa sorveteria na época e pegava o serviço meio-dia, no domingo. 10 horas da manhã eu baixava lá no Santo Antônio, longe para Dedéu lá de casa, para ir para o CCM, para batizar. Saía correndo para ir trabalhar e na maior alegria, e batizei. Meses depois, né, continuei caminhando, sempre caminhando. Passou um tempo, me tornei um líder em treinamento. Aí, meu irmão, aí foi demais. Porque eu entendi, eu já era louco por Jesus. Eu era louco por Jesus. E eu comecei a fazer o quê? Discípulos. Mesmo não sendo líder. Eu não era líder e fazia discípulos, sabia? Eu não era líder e levava a pessoa para a célula. Eu não era líder e chamava as pessoas que estavam afastadas. Os caras que estavam mais sumidinhos e tal. Eu me lembro, né, esse amigo meu está até hoje, o Mateus Sierve, ele falava assim, o Samuel colou em mim, cara. Eu estava lá de boa em casa, Samuel me ligava, e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, vou encontrar, não sei o quê. Porque eu colei nas pessoas. Vocês falam colar aqui? Eu investi em vidas. Um dia depois me tornei líder, comecei a multiplicar, comecei a cada vez mais crescer e dar frutos para Deus. Um dia depois me tornei um supervisor, alguns meses depois, 1 ano mais ou menos, um pouco mais, mas depois, anos depois, um coordenador, e estou aí como pastor. Mas nessa jornada de quase 12 anos,
eu vivi muita coisa, Deus abriu tantas portas para mim. E eu estou abrindo meu coração aqui, eu estou contando sobre a minha vida para vocês. Deus abriu portas, gente. Eu entrei num banco, no maior banco da América Latina, como estagiário. E eu fui crescendo lá, fui me desenvolvendo. E 5 anos depois, eu já estava assim como o melhor executivo do Brasil, em grandes contas. Deus fala comigo assim: o seu ciclo aqui acabou. E depois eu vim para o ministério. Estou encurtando a história. Mas até acontecer isso, muitas coisas Deus foi fazendo na minha vida. Eu me lembro tantas experiências que eu tive com Deus, com Jesus, no meu relacionamento com minha namorada, agora esposa. Tivemos um namoro santo, tivemos um namoro que agradava a Deus. Eu experimentei tanta coisa, eu vi tanta coisa boa, mas eu vi tanta coisa ruim também. Pessoas que começaram a caminhar com Deus e se afastaram. Esses dias eu vi um amigo meu das antigas, que tirou sua vida. Que tristeza. Ele deixou de cultivar a coisa mais importante da vida, que é andar com Jesus. Sabe, para mim é claro, a vida é sobre Jesus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu poderia falar sobre isso. A vida é sobre Jesus. Eu me lembro tantas vezes, lá nessa empresa que eu trabalhei, no banco, eu recebia dezenas de convites, gente, para assumir, equipes fora de Minas. Assume aqui em São Paulo, várias vezes. Assume lá em Goiânia, no Sul, algumas vezes, no Nordeste. Muda de Minas. Eu falava, não. E os caras falavam, por quê? Porque eu tenho um chamado. Deus tem algo para mim em BH, para ser o quê? Para ser o quê, Samuel? Um pastor. Samuel, você é um idiota. Você é um burro. Ser pastor. Eu falei, porque é melhor do que qualquer coisa desse mundo. É melhor do que você ganhar uma PLR assim, bruta. É melhor que você ganhar o prêmio como o melhor executivo do Brasil. Vale a pena. Porque é algo eterno. É algo que eu estou fazendo até a eternidade. E o tanto de vidas, meu amigo, não há dinheiro no mundo que paga. Eu me lembro demais, pessoal falar tantas coisas. E sabe, esse é um encargo que eu sinto mesmo. Independente da sua jornada, independente aí de onde você está inserido. Talvez você ainda está na escola, mas talvez você já esteja no mercado de trabalho. Talvez você esteja hoje constituindo uma família. Você foi chamado para viver uma vida com Jesus. Mas Jesus sendo tudo na sua vida. Jesus sendo tudo na sua vida. Olha, eu me lembro de tantas histórias minhas assim. Eu vou contar alguns casos aqui e você vai falar se é mito ou verdade. Eu me lembro recentemente, uma conversa que a gente teve com alguns parentes meus de Salvador. Eu nasci em Salvador, lá na Bahia, apesar de não ter sotaque nenhum de lá. Meus pais foram para lá, minha mãe grávida, e eu nasci em Salvador. E eu só nasci porque eu fui criado, e, enfim, eu me considero um baianeiro, um mineiro praticamente. Só que aí, gente, eu estava contando, os meus familiares estavam contando situações que eu passei na minha infância. Eu comecei a ficar emocionado, porque eu vi o quanto que Deus me livrou. Eles me contaram, você já passou por tanto livramento, Samuel? Talvez você também já passou por livramento. Eles começaram a falar, eu comecei a lembrar. Lembrar não, mas anotar e pensar, cara, como isso é possível? Aí eles falaram, cortei a sobrancelha e tive 8 pontos. Imagina? Você já cortou a sobrancelha ou alguma coisa no seu corpo? Caí do 2º andar, atravessando a grade da janela. Eu era muito magro. Eu era bem atentado, Você era uma pessoa agitada? Uma pessoa, assim, desafiadora para os seus pais? Era ou não? Estou falando aqui coisas que eu passei. Quase fui atropelado. Já comi pomada de antiqueimadura e caí da piscina. Isso tudo você pode falar, você está zoando, Você é gato, tem 7 vidas. Não, gente, é livramento de Deus mesmo, é misericórdia de Deus. E eu comecei a ouvir esses relatos, eu comecei a ficar emocionado. Sabe por quê? Porque em meio a tantas circunstâncias, Deus tem um propósito.
E é lindo ouvir isso, que Deus tem um propósito. E eu posso falar uma coisa? Deus tem um propósito para a sua vida também. Deus tem um propósito e Ele ama pegar todas essas situações que você carrega. Talvez você foi rejeitado, talvez você passou por tanta luta aí, né? Já teve um acidente, já quase perdeu o braço. Tem histórias aqui que deve ser até pior que a minha. Deus usa isso tudo, sabe para quê? Para te lapidar, para fazer, ei filho, viva o propósito que eu tenho para você. E eu amo um texto na palavra que o apóstolo Paulo, ele mostra claramente que a vida vale a pena, sabe para quê? Ser vivida por Jesus. A Bíblia, ela deixa clara que como é bom buscar e concentrar todo o nosso coração, toda a nossa energia, toda a nossa esperança em Cristo. Eu quero ler um texto, e você anima a abrir sua Bíblia? Anima mesmo? Eu já compartilhei meu coração, eu já compartilhei minha história para vocês, e agora eu peço, né, que você permita aí a gente ter essa interação. Abra sua Bíblia aí, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Filipenses 3, de 1 a 14. Amém? Quem abriu diz Oi? Acordei, achei, amém? O que é? É isso aí, gente. O que você achar é isso aí. Mas acha aí, ligado, porque eu gosto de pregar interagindo, sabe? Eu estou me sentindo muito longe, eu gostaria de estar embaixo com vocês aí, ó, interagindo. Daqui a pouco eu desço. Irmão, vamos lá, amém? Está animado? Abriu aí? Finalmente? Está escrito aí? Está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões pertencentes ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas as que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão em adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo, ele era o tal, um verdadeiro hebreu da tribo de Benjamim, um verdadeiro israelita ali, um fariseu. Paulo era top. Se Paulo tivesse nos dias de hoje,
certamente, ele teria o verificado no Instagram sem pagar. Paulo, certamente, teria aparecido lá na revista Caras. Paulo, certamente, teria no subnick dele no Instagram, dizendo, ex-Saulo, agora Paulo. Ou, fui crucificado, não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Paulo seria o tal. E Paulo, que traz em sua bagagem uma jornada que poderia falar assim, eu sou o tal, eu tenho tudo. Ele fala, eu considero tudo como perda. Para mim, a vida é sobre Jesus, é sobre Cristo. Olha, quando eu leio essa história e como eu vejo Paulo se expressando, eu consigo aplicar tantas coisas para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Eu quero compartilhar algumas lições desse texto. Eu quero compartilhar como Paulo, ele tinha convicção que a vida vale a pena viver para Jesus. Que a vida faz sentido só se for para viver com Jesus. E a primeira coisa que eu quero trazer para a lição aqui para nós o texto diz que Paulo, ele era um verdadeiro hebreu com pedigree. Paulo, ele viu que nada valia. Sabe, querido, a primeira coisa que eu quero falar com você é, alinhe seus valores. O que é valor para você? O que vale para você hoje? Nos dias de hoje, onde muitos querem likes, muitos querem, tá no hype, muitos querem aprovação, o que é um valor para você? Um valor para você é agradar a Deus ou agradar ao mundo? Um valor para você é viver o propósito de Deus ou viver o seu propósito? Muitos, infelizmente, se perdem com títulos, com menção, com conquistas. Muitos querem um reconhecimento e esquecem o que é mais importante: Cristo, que é a essência de tudo. Cristo é a essência de tudo. Muitos, infelizmente, trocam o abençoador pela bênção. Muitos falam, Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero passar de ano. Deus, eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Deus, eu quero um presente. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma promoção. E o que acontece? Deus dá. E você troca Deus. E infelizmente, a gente vê isso em tantas coisas. Quando a gente conquista méritos, quando a gente conquista frutos, quando a gente conquista tantas coisas, a gente deixa de ser sensível a Deus e deixa de agradecer a Deus. É como um filho que recebe um videogame do pai e troca a presença do papai por um videogame. É como uma pessoa que ora meses ou anos por algo e quando acontece, deixa de depender de Deus. Lá em Mateus 16, 26, diz assim, pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Infelizmente, muitos aqui às vezes falam, Deus, eu quero te servir, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter experiência com o Senhor, mas às vezes quando tem oportunidades não vai. Quando tem uma conferência aqui, a Open House não vem. Por quê? Porque eu tive um compromisso. Quando vem um DNA jovem aqui, não deu, porque eu estava agarrado, estava ocupado. Quando tem um acampamento na sua igreja, você fala, não dá, está muito caro. E você deixa de receber aquilo que Deus tinha para você. Infelizmente, as pessoas começam a colocar barreiras de servir, liderar, estou fora, não tenho tempo, não quero gastar meu recurso, não quero gastar minha energia, não quero colocar meu coração à disposição. E aí elas deixam de ser generosas, perdem a simplicidade, a essência, se tornam autossuficientes, sistemáticas e deixam de frequentar às vezes alguns lugares. Por quê? Porque cresceram. Crescer é bom,
Mas é perigoso, por quê? Porque crescer às vezes faz a gente se tornar autossuficiente. E você deixa de ir em lugares que você ia antes, por quê? Porque você cresceu, você perdeu a simplicidade, você perdeu a humildade, você perdeu ali a flexibilidade, por quê? Porque você é o tal, você é demais, você é o cara, e parabéns. Você é tão bom, que você pensa, Deus não precisa de mim não, porque eu já sou bom. Infelizmente a gente passa por isso e a gente precisa realinhar hoje, rever alguns valores que nós temos. E a gente pensa, Deus vai me prosperar, e Deus levanta pessoas prósperas mesmo. É necessário, mas Deus levanta pessoas prósperas para ser uma abençoadora, para ofertar, para abençoar a igreja, abençoar pessoas. Uma vez, Spurgeon disse: é tolice nos divertirmos enquanto o nosso destino eterno está por um fio. A gente diverte tanto, mas o nosso destino, ele está aquém, ele está indisponível, está vulnerável, e a gente começa a fazer 1000 coisas, mas não faz o mais importante, que é viver para Deus. Uma vez Billy Graham disse: esse mundo está obcecado por sucesso, mas como Deus define o sucesso? Aos olhos de Deus, o sucesso é fidelidade ao seu chamado. Sucesso, meu irmão, não é você ter um America lá, Dream, o sonho americano, um green card, você ter o iPhone 15, você ter 1000 curtidas, ou 10.000 curtidas na sua foto do Instagram, ou no seu Reels. Sucesso não é você ter o carro do ano, sucesso é você viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu lembro de uma história lá de uma mulher da Central que tem 74 anos. Helena Kojima. Ela, por muitos anos, ela trabalhou com uma empresa dela, e ela era muito próspera, sabe? Muito próspera mesmo. E sabe o que ela fazia? Ela usava todo o recurso que Deus dava para ela. Para quê? Para o reino. Então, ela é muito, assim, ela se comunica muito bem, ela é muito contagiante, então ela leva multidões, ela arrasta pessoas. E aí tem vários casos dela, de ela levar pessoas para o encontro com Deus, pagava a inscrição, ou falava, vão num lugar comigo, nem falava o que era, quando a pessoa chegava lá, encontro com Deus, uau, que tremendo. E a pessoa às vezes falava assim: Helena, eu já fui com você em vários lugares, se você me chamar para ir em qualquer lugar eu vou, mas numa igreja, Helena. Aí a Helena falava assim: confia em mim, você vai gostar. E a pessoa ficava maravilhada lá no encontro com Deus. A Helena arrastava multidões, e ela usava aquilo que Deus dava para ela. Às vezes Deus vai te prosperar, sabe? Deus vai te dar dons, Deus vai te dar tantas virtudes. E o que você vai fazer com isso? Vai usar como o mundo usa? Para acumular tesouro para essa terra ou para o reino? Irmãozão, alinhe seus valores. Use aquilo que Deus te deu ou vai te dar para a obra, para a glória dele. A Helena usou sua influência, ela usou seus recursos, e às vezes você aqui é influente. Às vezes Deus te colocou em um cenário muito específico. Usa para a glória de Deus. Usa para a glória de Deus. A segunda coisa que eu quero falar com você é que Paulo declara: quero conhecer a Cristo. A segunda lição que eu quero falar com você é que a busca a Cristo é contínua. Conhecer a Cristo é buscar em uma fonte inesgotável. Sempre a mais. Sempre a mais. É uma profundidade sem fim. Quando conhecemos a Cristo, vemos o quão privilégio é conhecer a Cristo. O quão é privilégio participar do seu sofrimento, negar a si mesmo, alimentar o espírito e não a carne. E eu te pergunto, meu irmão, como anda a sua intimidade? Como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu secreto? Será que nós temos alimentado a nossa intimidade com Deus? Será que nós entendemos que não é só o prédio, não é só a célula? Eu preciso buscar Deus também no secreto. A busca com Cristo é contínua. Você tem buscado?
Você tem entendido que há uma responsabilidade que é tua, que o teu pastor, que o teu líder não vai buscar por você? Não vai. Para de terceirizar aquilo que você precisa buscar. A busca a Deus é sua. A salvação individual. Não é porque seus pais são da igreja que você precisa, agora eu estou de boa, porque meus pais são da igreja. Se liga, meu. Você precisa ter experiência com Deus, porque não adianta nada seus amigos ter experiência com o Espírito Santo e você não ter. Acorda. A vida requer de nós responsabilidade. Na verdade, eu não falo responsabilidade, eu falo muita responsabilidade, porque a busca é individual, eu preciso buscar cada dia, porque a vida com Cristo é uma busca contínua. E quando você acha que você conhece, é um oceano, você vai se aprofundando, você vai, uau, eu não conheço nada, eu preciso conhecer mais, porque é um oceano, e eu preciso ir mais profundo, mas é muito fácil, sabe o quê? E principalmente a nossa geração, culpar. É culpa de tudo, é culpa lá, você vai culpar no Twitter, você vai culpar hoje na Twitch, você vai culpar até no, qual que é o nome daquela nova rede social? Eu esqueci, meu Deus, estou ficando velho. Aquela que é real, gente. Be Real, obrigado. Era essa que eu estava... esse aí também é verdade. Mas esse está meio flopado, não está não? Eu acho que flopou essa aí que ele falou, que eu não sei nem falar o nome. Flopou, gente, essa que é a verdade. Gente, aí sabe o que você faz? Você vai culpar todo mundo, você vai culpar o governo, você vai culpar seu professor, você vai culpar o seu chefe, você vai culpar todo mundo. Mas você não vai assumir a sua responsabilidade de que viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai fugir disso. Sabe por quê? Porque é fácil. É fácil escorregar. Agora aguentar o rojão, falar assim, preciso melhorar mesmo, sabe? Eu estou precisando me posicionar. É homem de verdade que faz isso. Menino não faz isso. Pessoa que não assumiu a responsa não faz isso. E às vezes a gente está nessa assim, sabe? A gente está culpando todo mundo. E uma vez Deus virou para Josué e falou assim, ô Josué, irmãozão, seja forte. Seja forte, Josué. Para de ficar assim, Seja forte. Seja corajoso. Não se apavore, não desanime. Eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. Seja forte. Não se apavore. Eu estarei com você por onde você andar. A gente precisa de entender que é uma palavra de Deus para a gente dizer o quê? Ei, irmão, independente da sua idade, seja forte, assuma a sua responsabilidade. A busca a Cristo é contínua e você precisa entender, seja forte, seja forte. Firma o toco. Uma vez o apóstolo Paulo disse assim, sejam os meus imitadores, assim como eu sou como Cristo. Eu me lembro uma vez, o pastor Cezinha, não sei se você conhece Cezinha Cita, ele é uma bênção, ele foi lá na Boulevard, na minha igreja, amém? Está acordado? Se você está acordado, diga aleluia. Se você está acordado, diga acordei, aleluia. Irmão, Cezinha Cita foi lá, ele estava pregando, eu estava lá, sei lá, pertinho dele, ele falou um negócio que eu fiquei chocado, eu lembro disso até hoje. Ele falou que ele foi lá na casa do Billy Graham, e aí, não no Billy Graham, ele foi na casa que era do John Wesley, onde Billy Graham já tinha ido. E aí, ele foi e fez uma oração. Ele falou assim, Deus, nesse lugar aqui, já ouviu falar do John Wesley? Amém. Billy Graham? Ele falou assim, Deus, nesse lugar aqui, John Wesley já passou aqui. John Wesley era apaixonado pelo Senhor. Billy Graham fez uma oração. E ele falou uma vez, no mesmo lugar onde John Wesley foi, numa excursão dos americanos, lá na casa de John Wesley. E Billy Graham estava lá e fez uma oração assim,
Deus me deu uma unção que o Senhor deu para John Wesley. E ele falou, o Cezinha falando, John Wesley amava o Senhor, Billy Graham amava o Senhor. A mesma paixão e o mesmo amor que esses caras tinham pelo Senhor, eu também tenho, Senhor. Eu amo o Senhor demais. O Cezinha, ele falou assim, Deus, eu te amo tanto, que eu estou disposto a pagar o preço que esses caras pagaram. Sabe, gente, esses caras foram heróis da fé. A gente fala dos grandes avivalistas, né, de homens que marcaram a história. Billy Graham e John Wesley marcaram. E eu acho interessante essa oração do Cezinha, porque ele falou assim, Deus, eu amo o Senhor semelhantemente como eles amam. O cara falou assim, eu te amo demais. Você ama Deus mesmo? Você ama Deus mesmo? Ou você só está surfando no hype? Você só está assim, uau, agora ser cristão está na moda e é isso mesmo. Ou você ama Deus mesmo, ao ponto de falar assim, Deus, eis aqui o meu coração, Deus. Mesmo eu, tantas vezes aqui um caco, estando aqui às vezes, Deus, tão limitado, precisando melhorar tanto, eu preciso melhorar tanto, mas eis aqui o meu coração humilde, quebrantado ao Senhor. Deus ama um coração humilde e quebrantado, sabe? A palavra fala que Deus não condena, Deus não rejeita um coração humilde e quebrantado. Ah, irmão, quando eu leio isso, de verdade, eu falo assim, Deus, é verdade, a busca a Cristo é contínua, e eis-me aqui, me ensina a te amar mais, me ensina a te buscar mais, me ensina a ser mais disciplinado. Talvez essa precise ser a sua oração hoje. E eu quero dar continuidade. O primeiro ponto, você lembra? Alinhe o quê? Os seus valores, alinhe o seu valor. A segunda coisa, a busca a Cristo é contínua. E a terceira coisa que eu quero falar com você, vire a página. Vire a página. Infelizmente, muitos vivem ali pelo passado. Muitos vivem assim, com as coisas que já fez no passado. Muitos falam assim, porque antes da pandemia eu tocava aqui no louvor, ou eu servia na igreja, ou eu liderava. Irmão, para com o mesmo discurso para sempre. Você fica com o mesmo discurso assim, é porque eu fazia isso, porque quando der eu vou fazer isso. Paulo fala, eu considero tudo como perda, eu prossigo agora para o novo. Vire a página. Vire a página. Viva o novo de Deus. Infelizmente tem pessoas que começam a fazer algo para Deus e param. Começa no CTM e para. Começa a caminhada, a frequentar uma célula, mas não se posiciona. Não chega na sua faculdade ou na sua escola e não se posiciona como cristão. A pessoa batiza, começa a frequentar uma célula, mas não dá espaço para o Espírito Santo agir, não escuta mais seu líder, seu supervisor, começa a se armar. O seu líder vai falar uma coisa, você já se arma. E aí, fala aí, líder, o que foi? Eu sei o que é melhor para mim. E você começa a se fechar e não viver aquilo que Deus tem para você. Essas pessoas acabam não dando espaço, acabam se achando o Senhor da razão, e deixa de ser vulnerável. E o convite de Deus para você não é ser isso não, é você se abrir, é você se quebrantar. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes até líder mesmo, deixam de fazer momento a sós, deixam de ter sua intimidade com Deus porque entraram no automático. Líder que deixa de liderar porque às vezes, estou com tanta demanda da minha vida que é melhor dar um tempo. Eu vou dar um tempo da liderança, porque, eu não abro mão do meu trabalho, eu não abro mão do meu namoro, eu não abro mão de nada, gente. Mas da liderança de célula eu abro. Por quê? Porque é o mais fácil, é voluntário. Que valor é esse, gente? Pelo amor de Deus. Nós precisamos entender que Deus é prioridade. Se for preciso se abrir mão do seu namoro pelo chamado de Deus para sua vida, você tem que abrir. Por quê? Porque às vezes você não está em santidade. Agora, as pessoas querem... Você precisa de ter um namorado ou uma namorada para dar bom dia no WhatsApp? Pelo amor de Deus.
para você estar lá assim, agora eu tenho uma namorada. E às vezes você é tão novo, que tem necessidade, meu. Você tem que pegar a sua energia, o seu vigor, e falar assim, mano, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer as coisas para Deus. Mas não, você quer arrumar um relacionamento, às vezes, prematuro mesmo, para. Vira página, senhor. Às vezes, pessoas que tratam com indiferença as outras em sua volta. Você vê uma pessoa do seu lado que está assim, passando por luta, e você ignora. Por quê? Porque vai dar trabalho. E é muito fácil, às vezes, a gente falar assim, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem demais. E virou até um clichê mesmo, algo que assim é cultural. Lá em BH a gente fala assim, e aí, bom? Bom. Eu sei, bom também. Ô gente, isso não é perguntar se você está bom. Então eu costumo muito falar assim, e aí, como é que você está? Aí a pessoa automaticamente vai falar assim, eu estou bom. Mas eu falo assim, como é que você está? De verdade. Aí a pessoa, eu estou bom. Então, estou mais ou menos, sabe? Aí a pessoa começa a se abrir. Por quê? Porque a gente tem que demonstrar empatia. Às vezes você está aqui e você não está bem. E você precisa hoje receber uma oração. Você precisa hoje de ser ministrada pelo Espírito. Depois você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem pessoas que às vezes acomoda, não assiste mais pregação, não assiste mais nada, podcast, não lê livro. Sabe por quê? Porque está aqui, ó, viciado. E eis aqui um viciado falando com você. Eu também tenho dificuldade com o celular, eu confesso. E o primeiro passo que a gente precisa é reconhecer, não é verdade? Eu reconheço, a minha esposa sempre fala, amor, está demais no telefone, porque eu estou respondendo mensagem e estou resolvendo demanda. Sendo que às vezes eu poderia cultivar mais ali o ambiente. E será que às vezes você não está assim também, não? Quanto tempo você não lê um livro? Quanto tempo você não conclui um livro? Mas sabe por que você não conclui? Porque você não virou a página para uma nova estação que Deus tem para a sua vida. Um novo que Deus quer te despertar aqui hoje. Água parada, querido, da dengue. Um cristão frio, a tendência, sabe o que é? O que Satanás mais quer não é que você desvia. O que Satanás mais quer é que você seja um cristão frio, irrelevante e que não faz nenhum cheiro, nenhuma cosquinha lá onde você está inserido. Eu posso te falar? Você foi chamado para saquear o inferno. Você foi chamado para ganhar, assim, todos da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho. Eu trabalhava em banco, eu ganhei muita gente em banco. Eu ia visitar um cliente, eu orava para os clientes. Teve cliente que aceitou Jesus, teve cliente que me convidou para ir na casa dele para tomar um café. Porque eu não estava ali vou ali bater uma meta. Eu estava para pregar o evangelho. Bater meta é consequência. Eu estou ali para servir a Deus. Será que você não está no automático? Será que você não está paralisado, como uma água que dá dengue? Uma vez Jeremias falou assim, mas quando penso, vou esquecer o Senhor, não falarei mais em seu nome, então a mensagem fica presa dentro de mim, e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. É como se fosse assim, se eu não for pregar, ai de mim, um fogo no meu coração começa a queimar, e eu preciso pregar o evangelho. Jeremias falou que é como uma chama, que eu não consigo me controlar, eu preciso liberar, eu preciso soltar, eu preciso compartilhar. Será que você não está queimando por Jesus, e às vezes porque você está frio? Então vira essa página, viva o novo de Deus, viva a estação que Deus está te dando agora. Irmão, e última coisa que eu quero falar com você, a primeira, você lembra o que é? Não lembra, então eu vou te falar, alinhe o seu valor. A segunda coisa é a busca a Cristo é contínua. A terceira coisa é vire a página, e a quarta é tenha um alvo. Tenha um alvo. Tenha um alvo. Paulo tinha um alvo, que era glorificar a Deus.
Você tem um alvo. Sabe, você precisa glorificar a Deus, sabe em quê? Liderando uma célula. Trabalhando onde você trabalha e ganhando pessoas para Jesus. É estudando que você glorifica a Deus. Amigão, se você vai para a aula, assim, eu vou lá de boa, você não entendeu nada. O sacerdócio, a grande comissão. Você precisa entender, Deus tem algo para mim ali naquele lugar. Queridão, a gente tem que tomar cuidado. O versículo 2 fala assim, cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Esse texto não fala cuidado com os cães à toa. Tem pessoas na nossa caminhada que só atrapalha, só atrasa, só te faz esfriar, só te desanima, que não impulsiona, que apaga o seu fogo. E você precisa rever, às vezes, sabe o quê? Suas amizades. Que às vezes tem pessoa dentro da igreja que não te edifica, sabia? Tem pessoas na igreja que falam assim, você fala assim, vou crescer, vou multiplicar, vou avançar, eu vou deixar Deus me usar. E você fala assim, a pessoa fala assim, para quê, senhor? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que aproveitar a sua juventude, você tem que fazer outras coisas. Não dê ouvido aos cães. Não dê ouvido a pessoas que não querem nada com Deus. Na minha jornada tiveram muitas pessoas que começaram na caminhada, e olho para o lado hoje, cadê elas? Não permaneceram. A gente estava conversando ontem, a palavra permanecer em João 15 fala 12 vezes, e o número 12 sempre leva a uma palavra, multiplicação. Querido, permaneça com um alvo, tenha um alvo claro. Sabe, lá em 1 Coríntios 15 fala assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas, sabe o quê? Que não honra pai, não honra mãe, honra só quando perde, honra só quando cresce. E aí fala assim, né, meus paizão aqui, ó. Por que você não honrou na sua adolescência, na sua juventude? Por que você não honra com palavra, mas com ação? Por que você não lava uma louça? Por que você só prefere ficar num videogame ou no computador, ao invés de fazer as coisas lá na sua casa? Não honra sabe quem? Seu chefe. Não honra sabe quem? Seus pais. Não honra sabe quem? Seu líder. Por que você não honra seu líder de célula, seu pastor? Tem muita gente sabe o quê? Que não é grata a Deus. A pequenas coisas. Você esquece o quão foi difícil você conquistar aquilo ali. Tem pessoas que descartam facilmente as coisas que Deus dá. Você pensa assim, Deus me deu isso, mas eu não preciso de mais disso. E aí você não começa mais a dar o seu valor. E aí, sabe, você começa a namorar qualquer um, sabe por quê? Porque tem um rostinho bonitinho. Você começa a falar assim, eu vou namorar aquela pessoa por quê? Porque essa pessoa ela é bem sucedida. Às vezes chega uma certa idade, aí você fala assim, eu vou arrumar qualquer um mesmo aqui, porque eu estou solteirão mesmo, e está difícil arrumar alguém. E aí você perde o seu valor, você perde de dar a sua honra, você perde de viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, querido, desperdiça sua vida não. Não desperdiça sua vida. Uma vez eu ouvi de um líder de célula meu, eu existo para espalhar uma paixão, que é ganhar minha geração. Esse líder está lá até hoje, e a célula dele às vezes dá 100 pessoas, 80, porque ele quer mais de Deus. Pensa só, um líder de célula, gente. Estou falando nem que ele é um líder de célula. Uma vez, o John Piper disse assim, que a minha vida valha para aquilo que as vidas devam valer. Uma vez John Piper contou uma história, que o seu pai estava pregando na igreja a qual ele pastoreava, e tinha um homem lá que tinha 25 anos que ele ia lá na igreja. E aí ele ouvia todo dia uma palavra. E um dia, gente, depois de 25 anos, ele aceitou Jesus. E aí, ele virou e foi chorando lá na frente. E deu um abraço no pai do John Piper e falou assim, eu desperdicei minha vida. Eu desperdicei minha vida. Chorando.
eu desperdicei minha vida, porque tem 25 anos que eu ouço a palavra de Deus, e por que eu não entreguei minha vida antes para Jesus? Por que eu não vivi aquilo que Deus tinha para mim? Por que eu perdi tantos anos vivendo a quem Deus tinha para mim? Uma vez Martin Luther King disse assim: quem não tem uma causa para morrer, não tem motivo para viver. Sabe, querido, eu quero concluir, eu quero fechar aqui, eu quero ministrar no seu coração algumas afirmações que às vezes vai curar o seu coração, sua identidade, e vai te ativar para você viver o novo. A maior tragédia que pode acontecer é alguém que tinha um propósito, sabe? Viver para si mesmo. A maior tragédia que pode acontecer é você, que Deus chamou, rejeitar e falar: eu vou viver para mim mesmo, e vou construir o meu império, e vou ignorar as pessoas que estão à minha volta, e não vou fazer discípulos, eu não vou viver para o reino. Eu me lembro de uma outra frase do John Piper, que ele fala assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quanto tempo você deposita na sua vida naquilo que não é útil, naquilo que é inútil? Fica de pé, nós vamos orar aqui agora. Fica de pé, feche seus olhos. Nós estamos no Open House, abrindo a casa, mas às vezes você precisa abrir o seu coração também, sabe? Além da sua casa, às vezes você precisa abrir algumas janelas que estão lá escondidas. Você precisa, às vezes, sabe o quê? Abrir algumas gavetas que está difícil de abrir. Sabe? Você não precisa do primeiro 1 milhão antes dos 30 anos para ser feliz. Você não precisa passar por cima dos outros para ser bem sucedido. Você não precisa bajular pessoas, puxar saco do seu chefe para poder obter os seus objetivos. Você não precisa do carro do ano, ou um iPhone 15, ou um Samsung top, para estar no hype e ser o tal da galera. Você não precisa ser o garanhão, pegar todas na noite, ou o hétero top, a mulher sensual, que pega todos os homens, para entender o seu valor. Você não precisa de várias curtidas ou views no Instagram, para se sentir que tem valor. Você não precisa de um baseado para ficar calmo. Você não precisa de usar nenhuma outra droga para sentir uma adrenalina. Você não precisa de encher a cara para poder relaxar de um dia estressante após um trabalho complicado, um dia de trabalho difícil. Você não precisa sair num happy hour com a sua galera de trabalho e tomar uma para ser aceito e crescer na empresa. Você não precisa acessar sites pornográficos para ter um curto prazer momentâneo. Você não precisa se comparar com as pessoas e ter a aprovação dos outros. Você não precisa ter milhões de seguidores para pensar: uau, eu tenho valor. Você não precisa de pessoas para falar assim: nossa, você é demais. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo, de entregar a sua vida para Jesus e viver aquilo que Ele tem para você, de viver o propósito de Deus para você, porque afinal, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Com Cristo, eu e você, nós temos tudo. O sentido da vida é sobre Cristo, é sobre Jesus.
E eu quero fazer 3 convites aqui. O primeiro é você receber Cristo, é você receber Jesus como seu Senhor, não como um cara legal, não como um cara maneiro, não como um cara que está no hype, onde artistas falam, Jesus é legal, como vai lá em Israel e batiza e fala, uau, agora eu sou cristão, agora eu sou evangélico. Não, você não tem um convite para ser uma multidão, você tem um convite para ser um discípulo de Cristo. E nessa noite você precisa tomar uma decisão. Eu quero Cristo, eu abro meu coração para Cristo, eu abro meu coração para Deus ser, o Jesus ser o meu Senhor e Salvador. Se esse é você com seus olhos fechados, levanta sua mão e declare, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero receber Ele como meu Senhor, eu quero receber Ele como tudo na minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. A partir de hoje eu reconheço o seu senhorio, eu reconheço que eu preciso dEle. Há alguém? Levanta sua mão com coragem e receba Cristo aí. Levanta sua mão no nome de Jesus. Seja livre. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Se há alguém aí, agora pode abrir os seus olhos, que está com a mão levantada. Você vai orar por ele. Mas se a pessoa, o que a pessoa vai achar de mim? Não importa o que a pessoa vai achar de você, o importa é o que Cristo acha sobre você. Começa a orar aí agora por essa pessoa que está próxima de você, e começa a declarar, Senhor, derrama sobre o meu irmão, Senhor, transforma a vida do meu irmão, Senhor, abençoa meu irmão, transforma. Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui que levantaram a mão. A palavra do Senhor fala, Pai, que é porque dEle, por meio dEle e para Ele todas as coisas. A Ele a glória eternamente. É através de Cristo, por meio de Cristo, e nós reconhecemos o seu senhorio e entregamos a nossa vida ao Senhor. E cada irmão aqui, Pai, que levantou a mão, em nome de Jesus, repete uma oração. Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, reconheço o seu senhorio, recebo o teu perdão, o teu amor, a tua salvação, e declaro que o Senhor é o meu Senhor, Salvador e o meu amado. Eu abro o meu coração para ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. O segundo convite é um alinhamento de propósito, sabe? É você não desperdiçar a sua vida, é você entender que a vida só vale a pena ser vivida com Cristo. A Bíblia fala lá em Salmo 37, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Eu acho que é um chamado global aqui, sabe? De nós nos comprometermos a entregar o controle, a entender que Ele tem um propósito para nós. E eu acho que eu já vou emendar no terceiro convite, e eu vou descer da plataforma, porque na vida com Deus sempre há mais. E eu vou orar aqui, e eu vou fazer um apelo para quem quiser. Para quem quiser, você não é obrigado, mas se você quer receber, você vai vir aqui na frente, porque Deus vai derramar uma porção, Deus vai derramar aqui uma transferência de unção, Deus vai derramar aqui ativação, Deus vai derramar revestimento para você receber uma unção, para poder pregar o Evangelho, para poder viver o propósito dele para a sua vida e entender que vale a pena, sabe? Você renunciar a sua vida, não desperdiçar a sua vida e viver aquilo que Deus tem para você. Então está feito o convite, pessoal. Foi feito o apelo. Se você quer mais de Deus, ó aí, ó a piscina aqui, ó.